Eu estou aqui mais uma vez para mostrar que juros altos não afetam a inflação, não afetam a inflação. Ou a taxa de juros altos não afeta a inflação. Basta vocês olharem o que está acontecendo na economia americana. A economia americana está com juros mais altos dos últimos 30 anos. Está lá, 5,25% a 5,5% é a taxa de juros básica americana. E o que está acontecendo? Os Estados Unidos vinham, né, porque no início a taxa de juros alta começou a derrubar a inflação. E vinham, daqui a pouco, não mais derruba a inflação. Ou muito lentamente para o valor da taxa de juros, para o tamanho da taxa de juros. O que está acontecendo? A economia continua a crescer, a economia está forte. Isso, inclusive, é algo a pensar. Como é que a economia está tão forte e fica se trabalhando para quebrar a economia por causa da inflação? Porque a taxa de juros alta quebra a economia. Quando não quebra, aleja, não é? Porque faz crescer pouco, diminui o crescimento econômico, porque a taxa de juros alta ataca as empresas, reduz a receita das empresas, aumenta a despesa através dos juros, reduz a lucratividade da empresa, reduz os investimentos da empresa. Tudo isso para provocar um crescimento lento na economia e talvez até, algumas vezes, quando eles se excedem, entram em recessão. E aí a taxa de juros, a taxa da inflação, fica perfeitamente domável. Eu queria saber se vale a pena tudo isso. Além disso, tem os efeitos econômicos e sociais, desemprega a taxa de juros, provoca uma transferência de renda brutal dos invisíveis para os investidores, para os banqueiros. Aqueles banqueiros, né, que provocam a inflação da economia são os mesmos banqueiros. Eles provocam a inflação da economia e ganham com isso, porque eles aumentam a taxa de juros. E são os mesmos que ganham com isso. Por quê? Porque a política de juros altos, quem ganha são os banqueiros, são os investidores. Tá certo? São as pessoas que têm dinheiro para investir e capacidade de investir. Então, meus amigos, ele ganha de um lado, ganha do outro. Isso é uma transferência mais brutal. No Brasil, por exemplo, no ano de 23, passou, essa carga a despesa de juros em relação ao combate à inflação no ano de 2023 foi equivalente a mais de 900 bilhões de reais. O ano passado foi 600 e poucos bilhões de reais. Veja um montante de dinheiro que se gasta para equilibrar a inflação. E você olha, desde longa data pode olhar e acompanhar. A política de juros altos, quando ela termina, quando ela consegue colocar a taxa de juros dentro da meta, ainda bem não começa a comentar, como está acontecendo agora. Eu li ontem no jornal O Globo, não, Valor Econômico, que as empresas já estão desesperadamente buscando crédito, debêntures, lançando debêntures, lançando ações. Ainda bem o Brasil não controla a inflação. Engraçado é ver no jornal dizer que a inflação no Brasil está controlada. Está controlada e cada vez mais aumentando a inflação. Esse mês aumentou a inflação. Controla como? Cara pálida. Então é o seguinte, já está
preparando o novo momento de nova disparada da inflação. Porque é sempre assim. Quando vai terminando a taxa de juros, vai entrando onde estava estabelecido, aí quando o governo começa a reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque as empresas estão quebradas. Estão precisando reduzir a taxa de juros, dar incentivo para as empresas para voltar a crescer novamente. E tudo isso faz apressadamente e assodadamente. Isso leva novamente ao crescimento da inflação. E com o crescimento da inflação, novamente uma política de juros altos. Ou seja, política de juros altos nunca termina. E quando termina, ela não dá a certeza, dá sim a certeza que você não pode contar com o crescimento sustentável da economia. Vai ser apenas um voo de galinha, como pode ser agora que vai acontecer com o Brasil. Se o Brasil começar a crescer, porque o crescimento do Brasil é pífio. Não me fale que aumentar de 1,5 para 1,8, projeção, isso é uma grande coisa para um país como o Brasil. Então, meus amigos, está aí mais uma vez a minha sugestão, a minha afirmação de que taxa de juros não combate a inflação. Se fosse isso nos Estados Unidos, não precisava ficar aguardando mais sinais de quebra da economia. A taxa de juros é para quebrar a resistência das empresas, para quebrar o crescimento das empresas, para aumentar o desemprego e talvez até entrar em recessão, que só assim será domada a taxa de juros. Ok? Um abraço. Porra, eu não...